E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie, para quem não me conhece, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre constelação familiar, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a importância da gente tomar nossos pais biológicos, que é a base das bases da constelação, né? Não tem como a gente ter existido sem a presença dessas duas pessoas que se uniram e deram a vida pra gente. E a gente muito menos estaria conectado com os nossos ancestrais mais antigos se não fossem por essas duas pessoas. Então, esse vídeo é um pouquinho sobre isso. A gente sabe que muita gente tem dificuldade com pai, com mãe. Dificilmente vai ter alguém que não tenha suas questões para resolver, né? Por isso que esse é um tema super importante e é de onde geralmente a maioria das constelações partem, né, para iniciar os processos de cura, de harmonização, de compreensão e de resolução, né, de questões familiares. Então, bora lá. Então, gente, a primeira coisa que é muito importante a gente tomar consciência é que, primeiro, a gente precisa abrir o nosso coração e deixar um pouquinho os nossos julgamentos de lado para começar a compreender o que é essa relação pais e filhos, né? Onde a gente se encaixa no relacionamento de família, né? Onde os nossos pais se encaixam. E muitas vezes a hierarquia não é respeitada, então tem filhos que cuidam dos pais, não necessariamente só quando está na velhice, mas tem que ficar cuidando como se fosse um pai e uma mãe, porque existe uma falta, né, sistêmica. Então, a gente precisa abrir o nosso coração para entender que a constelação ela realmente vem trazer uma luz, né, uma verdade de coisas que são praticamente incontestáveis, né? Que são realidades que a gente precisa experimentar e ter consciência para encontrar nossa paz, né? No fim das contas é encontrar um local de paz dentro da gente. Então, quando a gente fala dos nossos pais, nossa mãe, nosso pai, a gente tem algo muito importante que, em primeiro plano, eles são pessoas. São dois seres humanos, né, que se encontraram, que tiveram uma vida antes de você, que tiveram relacionamentos antes deles, né? Muitas vezes eles se separam e depois têm outros relacionamentos. Então, se a gente lembra que eles são pessoas e eles não são perfeitos no sentido de serem seres humanos como você, que também erra, a gente já começa a tirar uma carga bem grande de cima deles, né? Porque a gente para de exigir perfeição enquanto filhos que querem pais perfeitos e a gente passa a compreender que essas duas pessoas deram, fizeram o melhor que podiam e deram aquilo que elas receberam, né? Não tem como a gente passar algo adiante que a gente não tenha recebido lá atrás. Então, eu não posso dar amor ou dar um abraço se eu nunca recebi um abraço. Como que eu vou dar um abraço? Não tem como eu dar um abraço se eu nunca recebi um abraço. Não tem como eu ensinar algo se eu não aprendi esse algo que eu quero ensinar. Como que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Não tem. Então, a gente precisa ter consciência que na época deles, olha, pensa comigo, que época, gente, que era outros tempos, eram outros tempos, né? Era outra forma dos pais lidarem com seus filhos, tinha muito mais violência do que hoje. Era uma outra forma de educar, era uma outra forma de ensinar as morais, os princípios e aquela coisa toda, né? Inclusive, talvez até mais polido do que hoje. Hoje a gente já tem um processo de quebrar muito daquilo que os antigos achavam como certo ou errado. Então, quando a gente pode estender o nosso olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, e olhar eles na infância deles, olhar eles na adolescência deles, olhar eles na vida de jovens adultos, enfim, e compreender que quando eles tiveram os filhos, quando eles nos tiveram, né, existia contextos que a gente não imagina na nossa consciência, na nossa memória consciente, né, que a gente não sabe. Então, tomar pai e mãe vem com esse primeiro reconhecimento de campo, né? Esse primeiro reconhecimento interno, que todo mundo é capaz de ver, né? Que eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles receberam. Ah, Stephanie, mas o melhor foi o pior.
Às vezes é, gente. Às vezes a gente não quer dar o nosso melhor e a gente não consegue, a gente faz uma coisa péssima e tá, sabe? Às vezes o nosso melhor é o nosso pior, tudo bem, tá tudo bem. Mas eles deram aquilo que eles receberam. Quantos dos nossos pais, dos nossos avós, não aprenderam que eles apanhavam na infância porque os pais amavam? Ah, eu bato em você porque eu te amo. Essa conta nem fecha. Mas por quê? Porque foi como esses avós, bisavós aprenderam e foi assim que eles passaram, né? Então, a gente precisa compreender que conforme o tempo e as gerações vão passando, existe uma tentativa, nem sempre de sucesso, né? Mas existe uma tentativa dos descendentes fazerem melhor que os antepassados. Existe uma tentativa de resolução de questões que vem do passado e que nem sempre a gente compreende por que a gente vivencia na nossa vida, né? Que é inconsciente tentar resolver a situação dos antepassados. E a constelação, ela traz esse brilho, né, para a gente compreender. E os nossos pais, eles são a nossa base, por quê? São os nossos pais que conectam a gente enquanto tronco, né, às nossas raízes mais profundas, aos nossos ancestrais mais antigos, né? É através dessas duas pessoas que a gente recebe a vida, olha a força disso, que a gente recebe a vida, elas se unem, né? Seja porque os dois querem ou às vezes não é, né? Mas existe uma união dessas duas pessoas que gera a vida, que gerou a gente e que traz com eles toda a informação dos nossos ancestrais, né? Traz a informação deles, nossos avós, nossos bisavós, trisavós e assim por diante, né? E é através dessa união que a gente tem a possibilidade de viver, experienciar essa vida que a gente vive. Seja qual for a vida que você tem vivido, ela acontece graças aos seus pais. E aí entra um movimento muito importante que se a gente aprende a agradecer a vida que a gente recebeu e assume a responsabilidade pela vida que a gente está vivendo e pelas mudanças que a gente quer fazer na nossa vida, a gente começa a entrar no estado de adulto, né? Sai da criança que quer culpar os pais por tudo que dá errado na vida, porque isso é uma criança ferida, para entrar num adulto que assume a sua própria vida, a sua própria personalidade, as suas próprias escolhas, os seus erros, os seus acertos, porque vida adulta não é só acertar, gente, tá? Não é só acertar. A gente erra, todo mundo erra, tá? E assim como a gente erra, nossos pais também erravam. E mesmo que eles tenham errado, eles acertaram, né? Porque o que a gente aprende com eles, na experiência, na vivência que a gente tem, faz com que a gente possa moldar, crescer e curar questões importantes dentro da gente. Então, tomar pai e mãe, agora a gente volta lá para o começo do vídeo, né? Quando a gente toma nosso pai e a nossa mãe no nosso coração, né, dentro desse espaço sagrado, é um reconhecimento, em primeiro plano, de que eu sou 50% um, 50% outro. Eu sou a união dessas duas pessoas e eu sou metade de cada uma delas. Quando eu nego algo que vem deles, né, tem um comportamento que eu não gosto, eu nego, não quero ver, eu julgo, geralmente a gente vai repetir aquilo que a gente julga. E vai fazer exatamente igual, que é por quê? É uma forma de honrar. Porque no pensamento, na mente, porque aquilo é errado, porque aquilo é assim, porque tinha que ser assado. Na prática, o nosso inconsciente comanda. O nosso inconsciente muitas vezes está relacionado com a nossa criança que honra e ama profundamente os pais. E vai fazer o quê? Fazer exatamente aquilo que julga como errado que um ou outro faz. Então, o tomar pai e mãe é realmente entrar nesse local de poder integrar, né, de poder trazer para dentro do coração essas duas pessoas tal como foram, tal como são, sem querer melhorar ou tirar ou arrumar alguma coisa nelas, exatamente como elas são, né, sem querer mudar elas. Porque aí você começa a encontrar um espaço de liberdade
para aí sim fazer algo de diferente a partir do momento que você é capaz de dizer sim, de integrar essas pessoas. E como que a gente pode fazer isso? Constelação é um meio, mas existe um exercício muito simples, muito legal, que o Bert passava, né? Que é você ter uma foto dos dois, né? Não precisa ser necessariamente junto, pode ser a foto de um, pode ser a foto do outro, para quem tem pais separados, né? Nem todo mundo tem foto dos pais juntos. Mas eu tô rindo, mas meus pais são separados, tá, gente? Ó, desde que eu era criança. Então, pode ser foto separada, mas ter a foto dos dois em algum lugar que você possa ver. E todo dia, quando você acorda de preferência, você poder ir lá, olhar para um, olhar para outro, dizer sim, querido papai, eu tomo a vida que você me deu, gratidão. Sim, querida mamãe, eu tomo a vida que você me deu, gratidão, né? Honro vocês, sinto muito pelas dores que vocês passaram, deixo com vocês o que pertence a vocês, fico apenas com o que é meu, por favor me abençoem. Tô falando aqui várias frases, vocês podem diminuir, pode ser só a gratidão, pode ser só o sim, mas é importante que seja de coração, de coração. E aos poucos vocês vão vendo que isso vai tomando um espaço dentro de vocês, né? Que isso vai encontrando um assentimento, uma integração, onde você não precisa julgar mais nenhum deles. Você pode renunciar, inclusive, à preferência de um ou outro. Então, renuncio à preferência por algum de vocês. Isso libera o pai que é menos preferido, a mãe que é menos preferida, né? De uma responsabilidade, né? De uma culpa. E essa integração vai acontecendo. Gente, por hoje eu senti de trazer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que sirva para a vida de vocês. Experimentem fazer por uma semana esse exercício. Stephanie, não tenho foto. Não tenho foto. Meu pai me abandonou, minha mãe foi embora, alguém faleceu antes de eu nascer. Não tenho foto. Não tem problema. Você pode imaginar eles na sua frente e fazer esse exercício da mesma forma, tá? Mas experimentem fazer por uma semana, lembrar, agradecer, honrar, dizer sim, renunciar às preferências, pedir bênção e ir para sua vida, que você vai ver como que seus caminhos vão se abrir, como que as coisas vão melhorar, como que o trabalho vai melhorar, o dinheiro vai melhorar, o relacionamento afetivo vai melhorar. As coisas começam a mudar quando a gente tem esse processo de integração, tá? E no mais, quero agradecer a presença de cada um que está aqui. E, gente, eu sempre esqueço de falar isso. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o Telegram, para quem gosta de ter o canal do Telegram. Sempre que tem vídeo novo, eu estou postando por lá. E quando tiver as vivências, tanto online quanto presencial, eu também vou estar postando por lá. Então, sintam-se à vontade para entrar no canal. Ele é um canal fechado, só eu que envio coisa lá, então fiquem tranquilos. E aqui embaixo também tem um e-book do relacionamento sistêmico. Ele é um guia super simples, super curtinho, com as leis do amor que o Bert ensinou pra gente, né? Explicando como que elas se aplicam na relação. Então quem tiver interesse pode estar dando uma olhadinha, é uma forma de contribuir com o canal também, tá bom? No mais, eu tô abrindo os grupos de constelação em Rondônia, tá? Quem tiver interesse em saber mais, é só chegar no Instagram, tá aqui embaixo também, Estrela de Vento Solar, e vocês podem estar entrando em contato comigo por lá também, tá bom? Então, um abraço e espero que esse exercício traga bons ventos para vocês. Isso!